Então, minha galera aí do oitavo ano, vamos continuando aí nosso assunto. Agora, pessoal, a gente vai ver um pouquinho sobre o que é BC3, o que é mediana e o que é média 3, ok? Então, vamos lá. A BC3, pessoal, resumindo, ela divide um ângulo ao meio, ok? Só repetindo aqui, a bissetriz ela divide o ângulo ao meio, ok? A mediana, pessoal, a mediana ela divide um lado ao meio, errei de novo, divide o lado ao meio. Agora, pessoal, tomar cuidado que a mediana ela é bem parecida com a média 3. Qual a diferença? A média 3 ela divide o lado ao meio, só que a mediana, pessoal, ela divide o lado ao meio e a mediatriz ela precisa ser perpendicular ao lado que vai ser dividido, ok? Como assim, professor? Vamos ver aqui um exemplo. Deixa eu pegar aqui um triângulo. Tem aqui um triângulo. Deixa eu fazer aqui um triângulo mais... Pronto, assim vai ficar melhor de mostrar. Então vamos lá, ó. Tem esse triângulo aqui, ok? Então, ó, aí vamos supor que tem esse ângulo aqui. Pronto. Aí, ó, vamos ver o seguinte. A bissetriz, o que ela faz? Desculpa. A bissetriz, o que ela faz? Ela divide o ângulo ao meio. Então, esse ângulo aqui, se eu passar aqui a bissetriz, passei aqui a bissetriz. Isso quer dizer que esse lado aqui desse ângulo tem que ser igual a esse, ok? Porque a bissetriz divide o ângulo ao meio. Por exemplo, se esse ângulo aqui for 60, vai ficar 30 de um lado e 30 do outro, ok? Pronto. Agora, pessoal, vamos ver aqui a mediana. Qual a diferença da mediana para a mediatriz? A mediana, pessoal, é o seguinte, a mediana ela tem que sair de algum ângulo, ela tem que começar a partir de algum ângulo. Então, se eu pegar aqui essa mediana aqui, o que a mediana ela faz? A mediana, pessoal, ela não divide o ângulo ao meio. A mediana, ela divide o lado ao meio. Que lado? Por exemplo, se eu começar desse ponto aqui de cima, ele vai ter que parar nesse lado aqui, ó, ele vai ter que parar aqui, de modo que esse segmento de roxo, ele tem que parar bem no meio dessa reta aqui de azul, ó. Então, ó, vou colocar mais ou menos aqui. Ok? Ó, um exemplo. Vamos supor que daqui para cá seja 10 centímetros. Ok? Então, isso quer dizer o quê? Que essa linha de roxo, ela parou bem no meio. Isso quer dizer que daqui para cá é 5 e daqui para cá também vai ser 5, ok? Então, a mediana, ela precisa partir de algum ângulo e ela vai parar de modo que ela divide esse lado onde ela parou bem no meio, ok? Então, já falei sobre bissetriz, que é esse segmento de verde, divide o ângulo ao meio. A mediana, eu não posso afirmar que ela divide o ângulo ao meio, ela vai dividir o lado onde ela vai parar, bem no meio. E, pessoal, a mediatriz. Agora, pessoal, vamos ver aqui a diferença de mediana para mediatriz. A mediatriz, pessoal,
ela não precisa partir de um ângulo, mas ela precisa fazer um ângulo de 90 graus com segmento. Ó, por exemplo, a mediatriz ela divide também o lado ao meio, né? Se aqui está bem no meio, então eu vou passar aqui a mediana. Desculpa, eu vou passar a mediatriz. Então eu passo aqui essa reta. Ok, então ó, a mediatriz, pessoal, ela precisa formar aqui um ângulo de 90 graus com esse segmento que eu estou dividindo bem no meio. Então, essa linha de laranja, aqui é a mediatriz, porque ela precisa formar um ângulo de 90 graus com o segmento que está sendo dividido ao meio, ok? Então, ó, esse de roxo aqui, esse de roxo, isso aqui é o que? É a mediana. A mediana, ela não precisa formar um ângulo de 90 graus, mas ela precisa partir de algum ângulo. A mediatriz, ó, ela não precisa partir de algum ângulo. O importante é ela dividir o segmento bem no meio e formar um ângulo aqui de 90 graus, ok? A mediana, essa linha roxa, ela divide o segmento ao meio e ela parte de algum ângulo. E essa linha de verde, pessoal, essa linha de verde é o que é a bissetriz. Ela divide o ângulo ao meio, ok? Então, ó, mediatriz, o que a mediatriz faz? Ela divide um lado ao meio. Só que a mediatriz, pessoal, ela precisa formar um ângulo de 90 graus com esse segmento que está sendo dividido ao meio, ok? Então, essa linha laranja aqui, ó, ela tem que estar exatamente perpendicular, exatamente em pé, certo? Falando do modo popular. A mediana, pessoal, ela vai parar bem que no ponto médio, certo? No ponto médio desse segmento aqui, ó, de azul aqui, ok? Então, a mediana também ela vai parar de modo que divide o lado ao meio. Só que a diferença da mediana para a mediatriz é porque a mediana ela precisa partir de algum ângulo e vai parar no segmento dividindo ao meio. E a mediatriz, ó, ela não para em algum ângulo, ok? Não necessariamente. E a bissetriz, ela divide o ângulo ao meio, ok? Então, isso é bastante importante, ok? Então, tá aí, depois a gente vai exercitar um pouquinho. Vimos hoje, nesse vídeo, o que é bissetriz, o que é mediatriz e o que é mediana, ok? Então, vamos lá. Agora, pessoal, uma dica. Agora é o seguinte, vamos ver aqui, pessoal, vamos ver se vocês lembram o que é um triângulo isósceles, o que é um triângulo equilátero, o que é um triângulo escaleno, o que é um triângulo retângulo, ok? Então vamos lá. Eu vou começar, pessoal, do triângulo equilátero. É bastante importante você saber isso. O triângulo equilátero, pessoal, o que o triângulo equilátero ele faz? O que é um triângulo equilátero, pessoal? O triângulo equilátero é um triângulo que possui os três lados iguais e os três ângulos iguais, ok? Então, todo triângulo equilátero, os três ângulos sempre vai ser 60 graus, que é para dar os 180. Porque se esses três ângulos aqui, esse ângulo, esse ângulo, de novo, esse ângulo aqui, ele é igual a esse ângulo aqui, que também é igual a esse ângulo aqui, só existe uma medida que somado 3 vezes dê 180, que é o 60. Então aqui vai ser 60, 60 e 60, ok? Então o triângulo equilátero ele possui três lados iguais e três ângulos iguais. Então sempre que falar de triângulo equilátero, pessoal, sempre que falar de triângulo equilátero, ele sempre vai possuir três lados iguais e os três ângulos sempre vai ser 60 graus. Agora os lados não, os lados podem ser 6 centímetros, 7, 8, 9, 10, mas os ângulos sempre vai ser de 60 graus. E possui três lados iguais, ok? Então vamos lá. Mas, professor,
O que tem a ver com bissetriz, mediatriz e mediana? É o seguinte, no triângulo equilátero, o que vai acontecer? Ó, a gente pegou, pessoal, vamos começando aqui pela bissetriz. A bissetriz a gente passou aqui de verde, né? Então vou passar aqui a bissetriz aqui também de verde. Eu vou pegar novamente esse ângulo aqui de cima. Ok? Então o que a bissetriz faz? Ela divide o ângulo ao meio. Então vou passar aqui de verde. Ela vai dividir o ângulo bem no meio. Ok? A bissetriz divide o ângulo ao meio. Então, como é um triângulo equilátero e aqui é 60, então vai ficar 30 graus de um lado e 30 graus do outro. Ok? Agora, pessoal, eu vou passar aqui a mediana. A mediana, ela divide esse lado aqui ao meio. Ok? E ela tem que partir de algum ângulo. Só que no triângulo equilátero, pessoal, a mediana e a bissetriz, elas vão se coincidir. Isto é, uma vai passar por cima da outra. Falando do modo popular. Então a mediana é a mesma bissetriz, ó, no triângulo equilátero. Então a mediana também, pessoal, ela vai passar aqui, ó, elas vão se coincidir. São iguais. Então a bissetriz e a mediana, elas passaram aí, ó, uma em cima da outra. E a mediatriz também, pessoal. A mediatriz também, ela vai passar aqui, ó. Por quê? No triângulo equilátero, a bissetriz, a mediana, elas formam aqui um ângulo de 90 graus. Aqui vai ser 90 graus. Ok? Então, ó, no triângulo equilátero, a bissetriz, a mediana e a mediatriz é o mesmo segmento. Eles são os mesmos. Ok? A bissetriz, a mediana e a mediatriz vai ser o mesmo segmento no triângulo equilátero. Ok? E pessoal, além de acontecer isso no triângulo equilátero, vai acontecer isso também aonde? No triângulo isósceles. No triângulo isósceles isso também vai acontecer. Professor, o que é um triângulo isósceles? O que é um triângulo isósceles, pessoal? O triângulo isósceles, ele possui dois lados iguais, ok? Então vou pegar esse exemplo. No triângulo isósceles, pessoal, isso também vai acontecer. Esses três segmentos, bissetriz, mediana e mediatriz, elas vão se coincidir. Isto é, vai ser a mesma reta. Então a mesma reta da bissetriz é a mesma reta da mediana e da mediatriz. Isto é, pessoal, isso só vai acontecer aonde? No triângulo equilátero e no triângulo isósceles, ok? Então, isso é bastante importante, essas informações. Então, se eu passar aqui a bissetriz, passei aqui a bissetriz, a mediana, ela vai passar por cima da bissetriz. E a mediatriz também, ela vai passar por cima delas duas, porque elas são as mesmas, ok? Então, no triângulo isósceles e no triângulo equilátero, a bissetriz, a mediana e a mediatriz vão ser o mesmo segmento, ok? Então, aqui também vai formar um ângulo de 90 graus. Pessoal, anota essa informação. No triângulo equilátero e no triângulo isósceles, a bissetriz, a mediana e a mediatriz vão ser o mesmo segmento, ok? Só no triângulo isósceles e no triângulo equilátero, ok? Isso vai acontecer. Já no triângulo escaleno, eu vou apagar aqui o isósceles. O que é um triângulo escaleno, pessoal? O triângulo escaleno, ele possui três lados. Triângulo escaleno. Pessoal, eu estou passando por cima de algumas coisas do português, questão de digitação, ok? Então, não vamos nos apegar muito a isso não, querendo ser um pouco mais rápido. Então, o triângulo escaleno, pessoal, ele possui três lados diferentes. Então, ele vai possuir três lados diferentes e três ângulos também diferentes, ok? O triângulo equilátero ele possui os três lados iguais e três ângulos iguais. O isósceles ele possui dois lados iguais e o escaleno não possui nenhum lado igual, isto é, tem os três lados diferentes. Então, o que vai acontecer no triângulo escaleno, pessoal? No triângulo escaleno,
a bissetriz, como eu já falei agora há pouco, ó, a bissetriz aqui vai ser uma, a mediatriz vai ser outra, e a mediatriz e a mediana também vão ser outra reta. Não vão se coincidir. Se eu passar aqui, por exemplo, a bissetriz, ela vai passar mais ou menos aqui, porque ela vai dividir o ângulo ao meio. A bissetriz divide o ângulo ao meio. Se eu passar aqui a mediana ela tem que sair de um ângulo e vai parar bem no meio da reta. Então, vai parar mais ou menos aqui, certo? Ela vai dividir esse lado aqui ao meio. E, pessoal, a mediatriz, ela também divide esse lado ao meio, só que ela precisa ser perpendicular. Isto é, ela tem que formar um ângulo de 90 graus com essa reta. Ok? Então, ó, a mediatriz... Então, aí, pessoal, tem 3 segmentos, tem 3 retas. Tem uma verde, uma azul, ou uma verde, uma vermelha e uma laranja. E nenhuma passou por cima da outra, porque é um triângulo o quê? Escaleno. Então, pessoal, quando que a bissetriz, a mediana e a mediatriz, quando que essas 3 retas, quando é que elas se coincidem? Quando for um triângulo equilátero e quando for um triângulo o quê? Isósceles. Quando isso acontecer, pessoal, quando for um triângulo equilátero e um triângulo isósceles, essas 3 medidas elas vão se coincidir, isto é, vão ser a mesma reta. Ok? Então, na hora do nosso cálculo, pessoal, isso vai ser importante. Ok? Então, para finalizar o nosso vídeo, agora a gente vai ver o seguinte. Quando é que um triângulo ele é retângulo? Um triângulo retângulo. Triângulo retângulo. Isso aqui também é bastante importante, essa informação aqui. Anote também. Vou fazer aqui um triângulo retângulo. Um triângulo retângulo ele possui um ângulo de 90 graus, ok? Então, imagina que eu tenho esse triângulo. E esse ângulo aqui de cima, vamos supor que ele seja 90 graus. Esse ângulo aqui é 90 graus. Ok? Aí, pessoal, a informação é o seguinte. Em relação ao triângulo retângulo, na hora dos nossos cálculos, a gente vai usar muito a mediana. Ok? Então, o que é a mediana, pessoal? O que é importante a gente saber da mediana em relação ao triângulo retângulo? É o seguinte. Vamos supor que aqui seja 8 centímetros, ok? Daqui para cá seja 8 centímetros. Então, daqui até chegar aqui é 8 centímetros. Ok? Aí, pessoal, imagina que eu vou passar a mediana a partir desse ângulo de 90 graus. Passei aqui a mediana a partir desse ângulo de 90 graus. Pronto. O que a mediana ela faz? Ela parte de um ângulo e ela vai parar aqui de modo a dividir nesse segmento aqui ao meio. Então, isso quer dizer que ficou 4 centímetros de um lado e ficou 4 centímetros do outro. E 4 centímetros desse lado. Ok? Então, pessoal, o que aconteceu aí? O que vai acontecer? Qual o segredo que você precisa saber aqui? O que a gente precisa saber? Então, vamos lá. Então, ó, é o seguinte, repetindo, nesse caso aqui, pessoal, o importante vai ser a mediana. Passei aqui a mediana, ela dividiu esse segmento aqui ao meio, porque a mediana faz isso. Então, toda vez, pessoal, que eu passar a mediana e essa mediana estiver partindo de um ângulo de 90 graus, esse segmento de roxo, pessoal, esse segmento aqui de roxo, essa mediana, ela vai ter medida igual, essa mediana ela vai ter medida igual a metade desse segmento aqui, ó, que é a metade de 8, é 4. Então, se aqui é 4 e desse lado aqui também é 4, isso quer dizer que esse segmento de roxo também vai ser 4 centímetros. Isso só acontece no triângulo retângulo, então é importante você saber isso, ok? Então, isso que eu queria repassar para vocês, então até a próxima aí e um abraço.